Shalom, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a paz e com a graça do nosso eterno, soberano Criador. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Bom dia, nós estamos iniciando mais um culto. Bom dia, Espírito Santo, culto da primeira igreja do Nazareno em Olinda. É uma alegria em poder estar com vocês num tempo de meditação, de oração. Deus abençoe Bel Almeida, Deus abençoe Marcelo Rossi. Marcelo, Deus abençoe, meu amigo. Sempre presente, sempre participando. Deus abençoe seu lar, seu trabalho. Deus abençoe tudo que você puser nas mãos, Marcelo. Nós queremos desejar a vocês um início de dia abençoado. Comece bem o seu dia, comece aqui, no nosso culto Bom Dia Espírito Santo. Irmão Severino, a paz, Bel, Deus abençoe. Nós desejamos a todos um dia maravilhoso. Bom dia, graça e paz. Paz, pastor, amém. Amém, Marcelo. Irmã Celeste, que bom revê-la, minha irmã. Deus abençoe sua família. Israel, filhas, netos, que lindo. Deus abençoe, irmã Celeste. Eu desejo a todos um dia de vitória, um dia de prosperidade, um dia rico na presença do Eterno. Nós queremos que você alcance vitória. Vai deixando o seu nome, vai deixando o seu pedido de oração. Com certeza, uma das nossas intercessoras, como a irmã Lígia, a irmã Janaína, irão anotar, pastor Júlio também, irão anotar o seu pedido de oração e nós estaremos orando no final. No final estaremos fazendo uma intercessão por cada pedido, por cada necessidade, porque cremos que Deus pode operar tanto querer quanto efetuar, tá bom? Então, vai convidando aí as pessoas, amigos, mande um convite aí para as pessoas que precisam alcançar a bênção, vitória, da parte do Eterno. Em nome de Jesus. Fernando Holanda. Opa. Fernando Holanda. Vai ter transmissão pelo YouTube, Fernando? Fernando sempre transmite pelo YouTube também. Então nós queremos que todos vocês tenham um dia abençoado e nada melhor do que começarmos com a palavra do Eterno, Janaína Assunção, Janá, vai anotando os pedidos de oração aí, vai pedindo o povo para colocar. Já estamos no YouTube, gente. É isso aí. Que bacana. Se alguém não conseguir através da minha página pelo Facebook, vai lá no YouTube e nós estamos transmitindo pelo YouTube. Muito bom. Bom, queridos, começando o dia bem, nós temos que ter a graça, a bondade do Eterno para sermos dirigidos por essa força especial, que é a força do Todo-Poderoso. Então, vamos orar, vamos começar esse momento pedindo a Ele a força e que toda a grandeza e todo o poder possa chegar nos nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre as igrejas, pastores, sobre ministérios. Nós não defendemos uma bandeira denominacional, nós defendemos o reino de Deus, defendemos o reino do Eterno. Claro, temos uma igreja por fidelidade, mas somos atraídos pela graça e a bondade daquele que está acima de todas as bandeiras denominacionais. Então, eu quero orar também por todos os pastores, por todas as igrejas, quero orar por todas as pessoas que estão muitas vezes longe, distante da comunhão, até mesmo através da internet, estão distantes da comunhão com seus irmãos, pastores. Então,
Vamos orar para que o Espírito Santo possa abençoar e alcançar essas pessoas, amém? Bendito e eterno Deus, nessa manhã do Bom Dia Espírito Santo, desse culto de jejum e oração. Nós queremos entregar, meu Pai, todas as pessoas que estão agora, Senhor Deus, ligadas, conectadas, através, Senhor Deus, do Facebook, do YouTube. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre essas pessoas. Tome cada um, Senhor, todos os pastores, todas as igrejas, ministérios, aqueles que estão agora, meu Pai, precisando de força, precisando de autoridade para continuar essa obra, meu Pai. Tome em Tuas mãos a vida de todos os pastores, independente, Senhor Deus, do nome da igreja. Eu peço, Senhor Deus, que haja conforto, ajuda do Teu Espírito sobre essas vidas. Pai, eu oro agora pela vida da Igreja Nazarena em Olinda, meu Deus. Tome em Tuas mãos cada pastor, cada dirigente, cada líder, ministério, Senhor Deus, de oração, jejum e oração. Tome em Tuas mãos, Senhor Deus, cada obra ali que nós temos realizado, Senhor Deus. Os dizimistas, os ofertantes, Senhor Deus. Abençoe aquele também que está desempregado, aquele que precisa de trabalho. Senhor, entre com provisão, entre, Senhor Deus, com o Teu agir. Nós pedimos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, as Tuas grandes bênçãos sobre as vidas, sobre os lares, sobre maridos e esposas, filhos, sejam tocados por Ti, meu Pai. Eu oro por todo o Brasil. Toma o Brasil em Tuas mãos, Senhor. Toma a nossa nação. Toma, Senhor Deus, cada ministério, Senhor Deus. Tome, Senhor Deus, o Poder Judiciário, Senhor Deus. Tome, Senhor Deus, a Câmara dos Deputados, Senhor Deus, Federal. Toma, Senhor Deus, o Senado, Senhor Deus. Toma o Presidente da República, Senhor Deus. Toma todos os poderes, Senhor. Salva essa nação. Cure essa nação. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, para que o Brasil possa sair, Senhor Deus, dessa situação e retornar, Senhor Deus, forte, retornar, Senhor Deus, criando empregos, Senhor Deus, novas oportunidades, Senhor Deus. Haja, Senhor Deus, novos capitais, Senhor Deus, para entrar para esse país e gerar emprego, saúde, educação, infraestrutura, Senhor Deus, habitação. Senhor, pedimos as Tuas mãos poderosas, cura essa nação. Cura, Senhor, para que a nossa geração possa ver futuras gerações sendo alcançadas e abençoadas. Nós oramos e já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Se você quer, pode dizer amém. Deus abençoe. Deus abençoe Severino, Léo Menezes. Deus abençoe Pastor Luther King Falcão. Deus abençoe. Amém. Graça e paz. Que bom. Que manhã maravilhosa. Muito importante você estudar a Bíblia. Muito importante você ter o seu devocional com o Criador. Porque, afinal de contas, nós temos recebido tantas notícias ruins, tantas palavras de derrotas, né? Tantos acontecimentos de entristecimentos, né? Nós precisamos da palavra do Eterno para nos erguer. Precisamos da palavra que vem do alto para nos manter de pé, gente. Porque muitas coisas estão acontecendo e muitas pessoas têm sido atingidas por causa justamente de abrir a mente para o mal, abrir os ouvidos para o mal. E acontece o quê? A pessoa fica no estado de derrota, de tristeza, não tem fé, não desenvolve capacidade emocional. E nós queremos que você tenha um dia abençoado, feliz, tá bom? Dá tempo, convide as pessoas e participe, compartilhe essa live. Meus irmãos, hoje eu quero falar o que está registrado em 1 Coríntios, o capítulo de número 2. Coríntios, capítulo de número 2. Quero falar de um assunto muito
intrigante, né? É um assunto que está sempre envolvendo a nossa vida, tanto espiritual quanto emocional e física. É um assunto que tem a intenção de despertar qual tipo de personalidade humana nós estamos desenvolvendo perante o eterno. É 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. Volto a dizer, coloque seu nome no livro de oração, põe o seu pedido de oração, coloque aí o nome da sua família, qual a causa que você está enfrentando, não tenha medo, vamos orar, Deus é fiel. Hoje cedo assisti alguém falando a respeito da importância de estarmos em oração, essa conexão, essa preocupação, e é verdade, precisamos estar orando uns pelos outros. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Já pegou a sua Bíblia? Eu espero. Então vamos ler. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3. E eu, irmãos, Paulo dizendo, não vos pude falar com a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta e nem é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Bom, nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo em poder ajudar a igreja em Corinto, porque ela passava por dificuldades e havia dissensões, havia divisões, havia contendas, né? Através dos pensamentos trocados. E Paulo fala a respeito das três naturezas inseridas no ser humano. Ele fala a respeito de que tipo de personalidade nós estamos desenvolvendo diante de Deus. Você é crente espiritual ou você é crente carnal? Ou alguns nem chegaram a ser carnal nem espiritual, mas são ainda crente natural. E Paulo explica isso no sentido
em que devemos fazer uma autoanálise a respeito daquilo que está sendo trabalhado na nossa interioridade. Porque essas coisas atrapalham o reino de Deus. Essas coisas atrapalham a igreja de crescer, de avançar. Quando eu falo crescer, é o crescimento da propagação do evangelho. Não é edifício, não é construção, não é carro, né? Porque tem igreja que acham que crescimento é no sentido físico, né? Nos bens, no capital. Eu não estou falando isso. Crescimento é pela proporção que se envia ministro, que se cria espaço para pregar, anunciar a palavra de Deus. Então Paulo fala aqui muito claramente que o homem natural, ele é aquele que não sente a presença de Deus, não entende as coisas espirituais, não consegue enxergar o que Deus está fazendo, não consegue ouvir o que Deus está falando, porque nele não tem a espiritualidade para entender o que é espiritual. Ele é totalmente natural, filosófico, racional. O crente natural é um crente voltado para o entendimento daquilo que é epistemológico, né? Ele quer uma forma de análise, tipo de que não confie em nada se não tiver comprovação. E nada que se trate de Deus, nada que se trate da Bíblia, nada que se trate de igreja, nada que se trate das coisas espirituais serão entendidas pela razão, serão entendidas através de lógica. É entendido pela fé, e a fé não se explica, a fé simplesmente ela crê naquilo que está sendo propagado, está sendo revelado, está sendo explicitado. A nossa fé, ela não pode estar debaixo de um sacerdócio racional. A fé é irracional. Então, o homem natural é totalmente racional, filosófico. Nesse caso, Paulo diz que o homem natural não consegue entender. Como é que o homem natural vai entender? Olha, você tem que fazer oração, você tem que jejuar, você tem que trazer a palavra de Deus para o seu coração todos os dias. Ele vai ver e vai desprezar, vai achar que isso aqui é loucura, como diz o texto, né? O texto diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Claro, tudo aquilo que é espiritual e se entende através da revelação pela fé, não precisa do crivo da lógica, da razão. E Paulo fala, tem muitos que são pessoas que não chegaram a esse entendimento, são pessoas que ainda estão com a natureza voltada para aquilo que é racional, para o lógico. E Paulo fala agora do segundo, que é o homem espiritual. É aquele que consegue discernir o que está acontecendo à sua volta, entender o que está acontecendo no mundo físico e no mundo espiritual. E tem essa capacidade de receber de Deus, porque o espírito humano dessa pessoa está aberta para a revelação e também para aquilo que Deus está mostrando, para aquilo que Deus está falando. E diz bem claro, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não existe ninguém, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, fala a respeito daquilo que foi revelado e transmitido pelo próprio Filho de Deus. Nós temos a mente de Cristo, recebemos a mensagem, o Evangelho é boas novas, recebemos, as boas novas estão introjectadas, estão em nós, e entendemos a mente de Cristo, entendemos a sua comunicação, entendemos a sua informação, e chegou até nós. Agora o texto fala a respeito de um espírito que causa dissensões, e essas dissensões no meio do povo de Deus. É onde nós devemos ter muito cuidado. Paulo fala no capítulo 3 a respeito desse espírito.
E esse espírito é considerado como espírito de crente carnal, ou crentes carnais. E Paulo diz, como meninos em Cristo. E Paulo fala, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o nível de crescimento espiritual e uma subserviência da alma, do espírito, do corpo, à palavra de Deus, para esses tipos de crentes são carnais, é realmente lastimável, porque demonstra uma falta de obediência, demonstra também uma capacidade de desenvolver um impedimento de crescimento da obra e uma potencialidade de dividir, de criar confusão, de gerar discórdias, de gerar dificuldades nas mentes. E o pior disso tudo é que o crente carnal, ele é aquele que toma ceia, é aquele que está envolvido nos ministérios, é aquele que está fazendo a obra de Deus. O crente carnal não é aquele que não é batizado, ele é batizado nas águas. Mas é aquele crente que está sempre criando um contraponto para gerar divisões, discussões, problemas, para que haja no meio da igreja retrocessos, para que haja no meio da igreja confusões, debates com coisas que não têm nenhum crescimento para a obra. O crente carnal é que ele conhece a Bíblia, ele conhece Deus, conhece o inimigo, mas é aquele que está sempre travando, criando dificuldades. E a gente pode perceber como essa coisa é tão comum nos nossos dias, de pessoas que usam até a palavra de Deus para gerar, discussões, confusões. Nesse caso aqui, Paulo estava vendo que havia uma dificuldade, porque alguns irmãos queriam dividir o ministério, um de Apolo, um de Paulo, e gerando assim uma dificuldade, porque a obra ela é do Eterno, é do Senhor. Então, Paulo fala a respeito dessas mentes sobrecarregadas de espírito de dissensões, para gerar no meio do povo confusões, para gerar no meio do povo coisas que entristecem, que aborrecem. Quantas pessoas deixam a comunhão na igreja por causa de confusão? Quantas pessoas deixam o ministério na igreja por causa de fofoca, de disse-me-disse? E sai isso no meio de quem? Está no meio do povo que está no ministério. Mas Paulo considera que esse tipo de fala, esse tipo de posicionamento, de ação, justamente gera no coração do crente carnal. O crente carnal, ele não tem uma concepção de ver a obra e o reino, ele vê o seu umbigo, ele vê o seu orgulho, a sua vaidade, ele vê o seu posicionamento com um ato egoísta. Então Paulo fala, olha, aqui nem o que plantou, nem o que regou é alguma coisa. Ele está defendendo de que todos deveriam fazer a obra sem tampouco ficar criando partidarismo pelo que fez, pelo que trabalhou. Então Paulo está dizendo, tanto o que plantou quanto o que regou, eles não fizeram nada mais do que o dever vocacional, o chamado. Pai do Senhor, Malu, o chamado ministerial. Paulo disse, se tem alguma glória, algum louvor,
que seja para aquele que deu crescimento, que é o eterno, que é Deus. E a gente pode ver que é um tipo de sentimento que vai gerando uma doença, como se fosse um câncer. Crentes carnais nas igrejas são como câncer, células cancerígenas, células que vão tomando, dominando o corpo e vão atrofiando, vão enfermando, vão gerando no corpo malefícios. Nós precisamos, em nome de Jesus, tratar as coisas do Espírito, tratar as coisas de Deus com sabedoria, irmãos. Tratar as coisas do reino, para a glória de Deus. É Ele que recebe todo o louvor e todas as ações de graças. É o eterno. Então a gente percebe que Paulo está defendendo uma bandeira, e essa bandeira é do reino, do evangelho. O verso de número 5 diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E depois de muito tempo que Paulo foi conhecer Apolo, que Apolo já estava pregando, né? Já conhecia do evangelho, já estava pregando, mas Paulo diz: olha, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, a gente percebe quanto é importante a nossa natureza revelada diante de Deus. Temos natureza de crentes espirituais ou de crentes carnais. O que nos faz realizado diante de Deus é entendermos que o nosso chamado tem que ser preenchido para a obra e para o reino daquele que nos chamou. Nós estamos vendo um tempo importantíssimo, um tempo que muitos corações estão preparados para receberem a palavra, estão preparados para ouvirem a palavra. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde as pessoas estão receosas, temerosas, gente, é a melhor oportunidade que temos para pregar e para semear a palavra do Deus eterno. E não é tempo de estarmos impedindo essa obra, porque o crente carnal ele impede a obra, ele cria retrocesso, ele cria problemas, ele sempre está levantando questões irrelevantes, está sempre levantando situações para criar sempre confusão, sempre divisão. O crente espiritual é aquele que tem serenidade, que tem paz na alma, que está sempre em concordância com o reino. Eu não estou dizendo que não tem opinião, não tem o seu próprio pensamento, mas sabe colocar, sabe falar, gerencia sua mente, gerencia suas palavras, sabe introduzir um assunto, sabe finalizar um assunto sem ferir, sem magoar, sem chatear, sem adoecer o corpo de Cristo. Então nós que temos esse chamado, precisamos entender que o nosso chamado é de crentes espirituais e não crentes carnais. É importante do que nós fazemos, né? Tem pessoas que fazem uma canja com pé de galinha. O assunto é tão insignificante, mas dá aquela abordagem, cria aquele espetáculo, justamente para quê? Para expor as pessoas, para ferir as pessoas, para afastar as pessoas. E nós precisamos ser crentes espirituais, ao contrário, para acolher, para aconchegar, para exortar sim, exortar com amor, como diz a Bíblia,
fazemos isso em nome do Eterno. E Paulo está falando aqui, olha, porque ainda sois carnais. Sabe, aquele crente que é sempre criança, nunca cresce. O evangelho é para gente grande, não grande de tamanho, mas grande de maturidade na fé, do conhecimento da palavra. O evangelho não é para beber. O evangelho não é para as pessoas que querem ficar eternamente no leitinho. Essa fase já passou, essa fase já encerrou em nossas vidas. Ó, mude a página. Você tem que ter maturidade espiritual. Até quando você vai ficar cometendo as mesmas coisas e achando que todo mundo é contra você, que todo mundo conspira contra você, que ninguém te ama, que ninguém te aceita? Não, cresce espiritualmente. Fere o seu orgulho, veja onde você está errado, trabalhe para que o crescimento e a glória seja de Deus e não sua. Paulo está falando, olha, eu queria trabalhar com vocês com um tipo de trabalho que fossem pessoas adultas, mas eu percebo que vocês são meninos, são carnais. Sabe, tem assuntos que não tem como conversar com meninos. Como é que você vai falar de um assunto que uma criança não tem capacidade de entender, não tem uma capacidade lógica de fazer com que aquilo seja compreendido e estabelecido numa ação? Não tem como. Tem assuntos que só são de adultos. Não tem como colocar assuntos de adultos para crianças. A capacidade cognitiva de uma criança é limitada. Paulo está falando justamente isso. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, olha só, inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Essa é a compreensão. Porque dizendo aí cria o partidarismo, né, dentro da igreja. Eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? E o próprio verso de número 8 diz, ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Essa é a grande verdade. Eu quero que você nessa manhã possa fazer um autoconhecimento, uma autoanálise e diga que tipo de crente eu estou sendo para o meu Senhor. Estou sendo crente espiritual ou crente carnal? Eu sei que você é crente espiritual, mas muitas vezes nós temos que ter cuidado para que não sejamos dominados por um sentimento que venha nos levar para um campo de impedir, de atrapalhar e de fazer com que a obra seja paralisada. Às vezes eu digo nem a intenção de impedir a obra que está lá com os irmãos, mas a obra que Deus tem na sua vida. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com os seus dons, com seus talentos e com o seu ministério? Pense nisso. Percebe quem você é? Então, tome a decisão. Eu quero orar por você, eu agradeço. Os nomes estão sendo anotados, pedidos também. A irmã Janaína, pastor Júlio, estão anotando e nós vamos orar agora. Seu nome e seu pedido estarão entrando no livro de oração, estarão sendo colocados diante do Eterno todos os dias pelo nosso ministério de intercessão. Eu quero orar por você,
e pedir ao Eterno que abençoe sua vida. E já lhe convidando, na quinta-feira, nós estaremos às 8 horas e também às 19h30, fazendo a live, fazendo um momento de devoção e de busca do Espírito Santo. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos e pedimos nessa hora que todos os nomes e todas as vidas que estão sendo relacionadas, Senhor, no nosso caderno de oração, sejam alcançadas por Ti. Pai bendito, Tu és poderoso para quebrar, anular, desfazer e rejeitar todo o mal nas vidas e nas almas, Senhor, que são apresentadas. Nós pedimos uma bênção especial sobre o Ministério de Jejum e Oração, Bom Dia Espírito Santo, sobre as líderes de oração. Colocamos, Senhor, Janaína e toda a equipe ministerial. Pai bendito, oramos pelo Brasil. Pai, salve essa nação. Pai, cure essa nação. Precisamos de Ti, Eterno. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre cada pessoa que está conectada, está ouvindo essa mensagem. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a doce, a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com você, esteja na sua casa, com seus familiares, guardando, livrando e abençoando hoje e para todos sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém, amém. Deus abençoe. Beijo no coração, Pastor Marcelo Ferreira. A todos vocês, fiquem na paz, porque o dia já está abençoado. Shalom, Adonai. Fique com Deus. Shalom.